A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui é a missionária Arlete para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, Editora Betel, neste quarto trimestre de 2018, quando estamos estudando o tema Neemias, enfrentando os desafios com oração, ação e perseverança. Hoje estaremos comentando a quarta lição desta revista, que tem como título As oposições não podem impedir o progresso da obra. Mas antes de iniciarmos os comentários, vamos orar e buscar a direção do Espírito Santo de Deus. Grande e maravilhoso Deus, mais uma vez estamos aqui para te agradecer pela oportunidade que temos de estudarmos a tua palavra. Senhor, eu te peço uma bênção especial na vida desta pessoa que está me ouvindo, que tu possas visitar o seu lar, que tu possas entrar com a tua providência aonde ela mais está necessitando neste momento. Pai, abençoa de uma forma especial todos os cristãos responsáveis por produzir o material para a Escola Bíblica Dominical. Abençoe aqueles que estão levando a tua palavra, os professores da EBD, que tu possas dar graça, unção e direção do teu Espírito Santo a cada um na ministração de suas aulas. Dá-nos compreensão e a revelação da tua palavra em nome de Jesus. Amém. A você que está assistindo este vídeo agora, eu quero aqui te agradecer pela sua companhia, pela sua participação neste canal. Não se esqueça de deixar aqui o seu like e o seu comentário sobre a lição estudada. Se você quer contribuir com esta obra, divulgue este vídeo, compartilhando-o com outros irmãos. Quanto mais likes esse vídeo receber, mais o YouTube o divulgará e o fará chegar a muitas pessoas. Além da sua oração em nosso favor, esta é a melhor forma de você contribuir com este trabalho. Nos ajude a alcançar os 500 likes neste vídeo. O nosso objetivo é levar até você um subsídio a mais para a sua Escola Bíblica Dominical e juntos aprendermos um pouquinho mais da Palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito neste canal, faça isso agora, ative as notificações e participe conosco para a honra e glória do nosso Deus. Lição 4. As oposições não podem impedir o progresso da obra. O texto áureo de hoje encontra-se no livro de Neemias, capítulo 4 e versículo 6, e diz assim a palavra do Senhor: Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Verdade aplicada. Mesmo diante de oposições e ameaças, a igreja prossegue sendo edificada para a glória de Deus até que Cristo venha. O texto de referência de hoje encontra-se no livro de Neemias, capítulo de número 4, e os versículos 1, 2 e 3, e diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montes do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. O primeiro objetivo desta lição é mostrar que o inimigo tenta a todo custo parar a obra de Deus. A palavra oposição significa impedimento, obstáculo, é o ato de opor-se contra algo, ou seja, é colocar-se contrário diante de alguma situação. É fazer objeção diante de qualquer fato. Lemos no livro de Neemias, capítulos 4 a 6, que o trabalho empreendido por ele e seus liderados recebeu oposição e ataques externos contra a restauração dos muros de Jerusalém. Em Samaria existia um homem por nome Sambalate,
que fez de tudo para frustrar a realização do grande projeto de edificação executado por Neemias e todo o povo. Sambalate é um símbolo de Satanás. O nome Satanás significa adversário. Ele é responsável por toda oposição a Deus e seus servos. Mas a Bíblia nos orienta a lhe resistir os ataques. Tiago capítulo 4, versículo 7. E não fugir dele com medo. A palavra de Deus também nos diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, conforme 1ª carta de João, capítulo 4, versículo 4. Todos os cristãos têm dentro de si o Espírito Santo de Deus, que capacita e direciona para toda boa obra e é infinitamente maior do que aquele que é adversário de nossas almas, que opera tanta miséria e destruição no mundo. Todo aquele que se dispõe a fazer a obra de Deus sabe que enfrentará dificuldades, perseguições, zombarias, conspirações, ameaças, calúnias, traições, objeções e etc. A exemplo da igreja primitiva, quanto mais se persegue o povo de Deus, mais ele se multiplica, cresce, estrutura-se e propaga o evangelho da salvação, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Tópico 1. O início da obra é marcado por ataques. Sempre que iniciamos um trabalho na obra de Deus, encontramos aqueles que procuram nos desanimar e às vezes ridicularizando o nosso objetivo ou procurando nos convencer que somos incapazes. Uma obra para Deus sempre lida com oposição tanto humana como diabólica. Essas forças combinadas tentaram de tudo para interromper a reconstrução dos muros de Jerusalém. Ao lermos o livro de Neemias, percebemos a oposição e preparo do inimigo antes mesmo de começar a obra de reedificação do muro ao redor de Jerusalém, conforme lemos em Neemias capítulo 2, versículo 10. Disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Sambalate era um oficial do governo persa, conforme Neemias, capítulo 2, versículos 9 e 10. Morava em Bet-Horon, uma área ao norte de Jerusalém, e era a principal fonte de problemas que se opunha a Neemias, conforme Neemias 4, 1 e 2. Ele conspirou contra Neemias com o amonita Tobias e Gesem. Muitos métodos foram empregados para conseguirem esse objetivo, dos quais focaremos a zombaria do projeto de reconstrução, Neemias capítulo 2, versículos 19, capítulo 4, versículo 1 e 2, a fúria à medida que o trabalho progredia, conforme está escrito em Neemias capítulo 4, versículos 1 ao 7, os planos para atacar os trabalhadores, está escrito em Neemias capítulo 4, versículo 8. As 5 tentativas de encontrar-se com Neemias com a intenção de feri-lo ou matá-lo. Neemias capítulo 6, versículos 1 ao 9. E a contratação de Semaías, amigo de Neemias, para traí-lo, conforme Neemias capítulo 6, versículos 10 ao 13. Tentativa essa que também não deu certo, pois o homem de Deus logo percebeu suas verdadeiras intenções, discernindo o que estava por trás de suas palavras cheias de boas intenções. Com base no relato bíblico, percebemos que Neemias, impulsionado por sua fé, não ficava apenas esperando que algo sobrenatural acontecesse. Antes, orava a Deus e não perdia tempo discutindo com os seus opositores, mas se esforçava para fazer o que tinha que ser feito e se preocupou em manter-se informado quanto a tudo o que acontecia, não só no canteiro de obras, mas também em Samaria. Nós, os filhos de Deus, quando somos atacados pelo inimigo de nossas almas, devemos orar buscando a direção e proteção de Deus e também agir
perseverantemente, pois quem nos garante a vitória é o Senhor Jesus Cristo, o Senhor dos exércitos. Portanto, diante das intempéries da vida, nada de ficarmos por aí com medo ou covardia, mas prossigamos firmes para o nosso alvo. Subtópico 1.1. Sempre ocorrerão oposições. Vimos na lição passada que Neemias era um homem de oração, patriotismo, ação, coragem e perseverança. Ao se dispor a reconstruir as muralhas da cidade santa, ele se preparou buscando a direção de Deus, avaliou toda a situação e fez um planejamento cuidadoso do trabalho a ser realizado, motivando e mobilizando o povo naquele ousado projeto. Apesar de sua forte liderança, ousadia e confiança em Deus, encontrou sérias oposições externas e internas que tentaram frustrar os seus planos. Vemos na Bíblia Sagrada e também na história secular que em cada geração sempre existem aqueles que odeiam o povo de Deus e tentam impedir a realização dos seus propósitos. Porém, Neemias não desistiu, mesmo diante de tanta oposição. Ele sabia que Deus era o idealizador e o patrocinador daquela obra. E esse foi o melhor incentivo que ele recebeu para não desistir diante das dificuldades. Meus irmãos, é constatado que todo e qualquer trabalho na obra de Deus sempre encontrará oposições e ataques, mais cedo ou mais tarde. E nós temos que entender isso. Quando no servir o Senhor Jesus, você perceber que coisas estranhas estão acontecendo na sua vida e no seu ministério, seja constante, seja perseverante com a mão que já pôs no arado e busque a força necessária no Senhor, seguindo o exemplo irrepreensível deixado por Neemias. Diante de tantas afrontas e perseguições, é inegável que ele foi um homem determinado, focado na meta a ser alcançada, dedicado e persistente. Por ser um líder nato, ele conseguiu transmitir tais características a ponto de formar um grupo que, juntamente com ele, não desistiu da obra que deveria ser realizada. E você? Que exemplo de líder cristão tem dado à sua família, no seu trabalho e na sua igreja? Você tem sucumbido aos absurdos ditos pelo inimigo para te amedrontar ou tem resistido e repreendido toda a força do mal em nome de Jesus? Como anda o processo de construção ou até mesmo, quem sabe, de reconstrução da sua vida? Não dê ouvidos aos opositores, mas seja perseverante na caminhada cristã. É necessário que tenhamos ousadia e confiança em Deus para vencermos os ataques espirituais que certamente virão enquanto estivermos neste mundo. Estejamos, pois, vigilantes como Neemias, que ao fazer aquela grande obra, conseguiu detectar uma tremenda batalha espiritual e, por isso, não se descuidou da oração, da vigilância para vencer os ataques dos opositores, deixando para nós, cristãos, essa grande lição. Aprendemos aqui que o segredo para vencermos é o mesmo usado por ele: intensificar a vida de oração e comunhão com Deus, não perder tempo ouvindo e discutindo com o inimigo, vigiar e não se intimidar com as ameaças, agindo com ousadia. Subtópico 1.2. A razão da ira de Sanbalat. Para entendermos melhor sobre o que realmente motivou o desagrado desses homens, vejamos o que diz o comentário devocional de Neemias sobre este versículo. Abre aspas. Sanbalat era o governador de Samaria e Tobias era provavelmente o governador da Transjordânia, sob o governo dos persas. Por que estes oficiais do governo estavam tão preocupados com a chegada de Neemias e seu pequeno grupo de exilados? Existem vários motivos possíveis. Primeiro, quando Zorobabel retornou pela primeira vez com o seu grupo,
Sua recusa em aceitar a ajuda dos samaritanos havia produzido maus relacionamentos. Segundo, Neemias não era um exilado qualquer. Ele era conselheiro e copeiro do rei, chegando a Jerusalém com a aprovação deste para construir e fortificar a cidade. Se alguém podia reconstruir Jerusalém, essa pessoa era Neemias. A reconstrução de Jerusalém era uma ameaça à autoridade dos oficiais samaritanos, que haviam estado no controle da terra desde o exílio de Judá. E o terceiro motivo era ser este o terceiro grupo a retornar do exílio. O crescente número de pessoas em Jerusalém enfureceu a Sambalate e a Tobias. Eles não queriam que os exilados tomassem o controle da terra, ameaçando deste modo sua posição confortável e segura. Fecha aspas. Na verdade, eles queriam se manter no poder político e econômico e por isso temiam o possível domínio de Jerusalém ao voltar a ser uma cidade fortificada. Em termos claros, uma Jerusalém poderosa significaria uma Samaria em segundo plano, sem destaque e domínio. Uma das principais estradas que ligavam o vale dos rios Tigre e Eufrates ao norte com o Egito no sul e a Filístia a oeste passava por Jerusalém. Com Jerusalém mais uma vez bem protegida, sua própria localização atrairia o comércio e assim a supremacia econômica de Samaria acabaria na terra além do rio. Essas estratégias do inimigo também são usadas para atacar os cristãos. Observe que quando você se dedica mais a uma comunhão com Deus, à edificação da sua vida espiritual ou ao seu ministério na obra do Senhor, muitos são os levantes que surgem, porque o inimigo de nossas almas não quer que sejamos fortificados em Deus, pois ele sabe que assim sendo não encontrará brechas para nos atacar, pois venceremos todo e qualquer obstáculo em nome de Jesus. Subtópico 1.3 A arquitetura da sutileza. Ao ler o livro de Neemias, você percebe que ele teve que enfrentar as oposições externas, que consistiam nas zombarias, provocações, ameaças de violência, boatos, intrigas, intimidação por parte dos seus opositores, numa verdadeira guerra psicológica. Havia também o perigo interno, que consistia no duro trabalho a ser realizado, na preguiça de alguns líderes que não forneciam nenhuma ajuda, Neemias 3:5, o medo diante das ameaças, o desânimo devido à fadiga natural produzida por esse trabalho, as sutilezas satânicas percebidas nos convites para o diálogo e acordos, Neemias 6:1-8, e até profeta mentiroso, Neemias capítulo 6, versículos 10-14. Em Neemias 6:10, um falso profeta chamado Semaías foi contratado por Sambalate para tentar assustar Neemias e levá-lo a esconder-se. O falsário alegou ter recebido de Deus a revelação de que Neemias morreria naquela mesma noite e propôs que entrassem no lugar santo do templo para se protegerem de assassinos. Sua sugestão foi que Neemias fugisse para dentro do santuário. Era legal para um israelita procurar abrigo junto do altar do lado de fora do templo, Êxodo capítulo 21 e os versículos 13 e 14, mas apenas o sacerdote podia entrar no lugar santo. Os inimigos de Neemias estavam tentando-o sutilmente para que caísse em pecado, pois sabiam que se isso acontecesse, tanto Neemias quanto o seu trabalho ficariam desacreditados. Então o povo deixaria de segui-lo e o trabalho no muro seria interrompido. Como Neemias tinha uma vida de oração e comunhão com Deus, teve o discernimento de tudo o que estava acontecendo, identificou a sutileza do inimigo e resistiu sem se contaminar, agindo rápido e aplicando as estratégias certas. Na obra de Deus não é diferente.
Diante das oposições que surgem o tempo todo, precisamos ter discernimento do que procede de Deus e do que procede do maligno, para que possamos resistir-lhe e tomarmos as atitudes certas em cada situação. Todos nós conhecemos pessoas como Sambalate. Se alegram em diminuir os outros e tentar sabotar a obra de Deus, acham defeito em tudo. Percebemos também a sutileza de Satanás na falsidade e delicadeza das palavras, de elogios, nos conselhos e até mesmo no oferecimento de algum tipo de ajuda, proferidas por pessoas invejosas, que não querem te ver crescer e nem têm compromisso com a obra de Deus. No processo de construção ou de reconstrução da sua vida, você também vai encontrar oposição. Você vai encontrar pessoas que será contra a obra que Deus deseja fazer em você e através de você. Seja qual for a oposição enfrentada por você, não desista da caminhada cristã ou do seu ministério. Não dê ouvidos e nem atenda aos opositores. Entenda que o Deus que encheu o coração de Neemias de sabedoria, ânimo e certeza da vitória é o mesmo Deus que deseja encher o seu coração de fé, esperança e a certeza de que a obra iniciada na sua vida não vai parar, pois você é projeto de Deus e Ele lhe garante a vitória. O segundo objetivo desta lição é enfatizar que os opositores da obra de Deus se unem para a prática da maldade. Tópico 2. Unidos para a prática da maldade. A vida cristã é repleta de lutas e batalhas espirituais, onde as forças do mal se unem na tentativa de nos fazer desistir e desviar do nosso alvo, que é nos encontrarmos com o Senhor Jesus. O autor destaca neste tópico que, uma vez sabedores dessa realidade, resta-nos conhecer como o inimigo age, para assim nos desvencilharmos de seus ataques. Subtópico 2.1. Juntos para destruir. Sabemos que os opositores do Senhor Jesus tinham convicções religiosas divergentes. Os fariseus, um dos principais grupos religiosos da época de Cristo, seguiam rigorosamente a lei de Moisés, as tradições e os costumes dos antepassados. Acreditavam na ressurreição e na existência de seres celestiais. Já os saduceus faziam parte de um grupo religioso seleto, menos numeroso, mas de maior força social do que o dos fariseus, e era composto da classe sacerdotal dominante e de pessoas ricas e influentes de Jerusalém. Os saduceus baseavam seus ensinamentos principalmente no Pentateuco, a lei mosaica escrita, e para interpretá-la desprezavam a tradição oral em que se apoiavam os fariseus. Por isso estavam em lutas com estes. Negavam a ressurreição, o juízo final e a existência de anjos e espíritos. Os saduceus não se davam com os fariseus, Atos dos Apóstolos capítulo 23, versículos 6 a 8, mas se uniram com eles para combater o Senhor Jesus e os seus seguidores. Os opositores de Neemias também eram de lugares diferentes, com costumes e crenças diferentes, mas uniram forças para juntos tentar desviar o foco de Neemias na execução de tão grande obra. Essa estratégia do inimigo continua sendo usada contra os filhos de Deus em nossos dias, e cabe a nós buscarmos no Senhor o discernimento, sabedoria e graça para vencermos toda a investida do mal. Lemos em Efésios capítulo 6 e o versículo de número 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Temos que entender que nossa verdadeira batalha não é contra seres humanos,
mas contra os seres espirituais demoníacos que estão operando no mundo espiritual e por intermédio de pessoas que não se submetem a Cristo, embora elas talvez nem tenham consciência disso. São as hostes da maldade unidas contra os filhos de Deus. Mas como poderemos vencê-las? A resposta está em Efésios capítulo 6, os versículos 10 e 11. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. A armadura de Deus, descrita no capítulo 6 da Epístola aos Efésios, é a proteção do cristão contra o mal e o maligno. Paulo citou o exemplo de uma armadura usada pelo soldado romano em combate, como uma alegoria de proteção espiritual que o cristão desfruta, tendo a salvação, a justiça, o evangelho e a palavra, a fé e a paz como poderosas armas à sua disposição para combater o bom combate e vencer. O autor destaca no comentário da Revista do Professor que, por isso, todo o cuidado é pouco e exige-se constante vigilância, muita oração, jejum, leitura e prática da palavra. Subtópico 2.2. A arma do desdém. É comum nos depararmos com pessoas como Sambalate, que procuram nos desanimar para que não consigamos dar o nosso melhor e alcançarmos nossos objetivos. Ele não conseguia entender os motivos que levaram Neemias a se dedicar tanto naquela obra e passou então a falar mal dos judeus. Geralmente, uma pessoa que não tem Deus na vida tem a tendência de pensar mal e julgar as outras pessoas que agem com dedicação e liberalidade na obra de Deus, achando que tudo é feito com segundas intenções. Sambalate atacou falando mal dos motivos dos judeus. Restaurarão para eles mesmos a cidade? Insinuando que eram egoístas e tinham segundas intenções ao reconstruir os muros, pois não entendia o que eles ganhariam com isso. E nem de longe compreendia o altruísmo demonstrado por Neemias, que visava unicamente a glória de Deus ao restaurar os muros e a cidade de Jerusalém. Sambalate agia como muitos agem hoje em dia, julgando os cristãos pelos padrões que colocam para si mesmos. Vejamos o nível da zombaria nas falas de Sambalate e Tobias, conforme Neemias, capítulo de número 4, versículo 2 e 3. Então, falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão, acaso, dos montes de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Sambalate vertia desprezo sobre o povo judeu e o seu Deus. Considerava-os simplesmente como habitantes de uma terra derrotada. Ao falar sobre vivificar as pedras, ele faz referência ao fato de que as pedras do antigo muro haviam sido queimadas. Quando a pedra calcária é submetida a calor intenso, torna-se inadequada para a construção. Tobias, por sua vez, levou a zombaria ainda mais além, declarando que se uma pequena criatura, como uma raposa, pulasse no muro, ele cairia devido à sua frágil construção. Diante de tantas dificuldades, os opositores espalhavam desdém em forma de fofocas, que chegava aos ouvidos do povo judeu para desmoralizar e desencorajar os seus construtores, pois sabiam também que, devido ao fato deles terem sido subservientes aos samaritanos por tanto tempo, a esperança morria bem depressa em seus corações. O inimigo sabia que, se conseguissem enfraquecer o povo psicologicamente, logo conseguiriam derrotá-los fisicamente. Eles subestimavam o povo porque ignoravam a força e o poder do Deus de Israel.
Subtópico 2.3 Reagindo aos ataques. A reação de Neemias diante de toda essa oposição foi, em primeiro lugar, levar toda a questão perante o Senhor em oração. Neemias capítulo 4, versículo 4. Responder às afrontas seria começar uma batalha de palavras, ofensas e mais desgaste psicológico. Mas orando primeiro, Neemias pôde dar plena vazão ao que sentia. Ele não suprime suas emoções nem guarda rancor, mas desabafa com Deus. Se ele tivesse reagido revidando aquelas ofensas, desceria ao nível dos seus opositores e correria o risco de se contaminar com o pecado, se distanciando de Deus. Aprendemos com isso que em meio às adversidades, a melhor saída continua sendo a oração. Quando oramos, conversamos com Deus e obtemos dele a nova perspectiva dos problemas. A oração purifica a nossa mente da contaminação do inimigo, da insegurança, dos pensamentos depressivos, do medo, da culpa e tantos outros males que afetam a alma. Quantas pessoas têm sido libertas de conflito pessoal, conflito espiritual e até de doenças psicossomáticas pelo poder da oração? São pessoas que foram reedificadas após terem sido desoladas pelo pecado ou pelas dificuldades vividas. A oração é uma arma poderosíssima contra todo o mal. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10 e versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. No entanto, como diz o autor desta revista, é preciso oração e ação. O terceiro objetivo dessa lição é apresentar como deve ser o proceder do povo de Deus no serviço ao Senhor. Tópico 3 da nossa revista: o proceder do povo durante as obras. Enquanto os inimigos bombardeavam com ofensas, desprezo, ameaças e falatórios, o povo continuava focado no alvo, junto ao seu líder, num trabalho árduo e contínuo com toda a vigilância e empenho necessários para a realização daquela obra, fazendo tudo o que dependia deles, numa total demonstração de fé e confiança em Deus. A forma como o povo se portou durante as obras nos ensinam lições preciosas. Subtópico 3.1 Visão em tempo integral. Neemias logo percebeu que deveria potencializar a vigilância e imediatamente tomou as devidas providências. Conforme Neemias 4, 16, 18, ele equipou os trabalhadores e dividiu seus próprios moços em dois grupos. Uma metade trabalhava no muro, a outra ficava de guarda. Como precisavam de 2 mãos para trabalhar, as espadas deles ficavam penduradas na cintura. Os que carregavam os cestos de entulho na cabeça seguravam suas armas com uma mão e com a outra apoiavam a carga. Trabalhavam com afinco, vigiando o tempo todo e prontos a reagir a qualquer ataque inimigo. Que lição preciosa encontramos aqui para não sermos vencidos pelo inimigo. Vigilância em tempo integral. O Senhor Jesus nos diz em Mateus capítulo 26 e o versículo 41, a parte A do versículo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Muitos não atentam para essa verdade e acabam orando demais e vigiando de menos. Há uma necessidade constante de vigiarmos quanto às nossas palavras, aos elogios feitos ou recebidos, às nossas atitudes, ações e até mesmo na forma como oramos a Deus. Temos que entender que o inimigo de nossas almas está sempre à espreita, pronto para nos atacar em todas as áreas de nossas vidas. E por isso, deve haver um constante equilíbrio entre vigiar e orar para se obter êxito na vida cristã. Subtópico 3.2
ouvidos sensíveis ao menor ruído de ameaça. O relato bíblico de Neemias 4, 19 e 20 nos diz que esse grande líder instituiu um sistema de alarme para aqueles que trabalhavam no muro. Aparentemente, os trabalhadores ficavam espalhados pela extensão do muro e tão separados uns dos outros que a voz de um não alcançava o outro. Por essa razão, um tocador com uma trombeta de chifre acompanhava Neemias aonde quer que ele fosse. Caso sofressem um ataque, o alarme ou toque da trombeta reuniria rapidamente todo o povo no lugar do perigo. Foi ousadamente instituído o plano de trabalho e de guarda de 24 horas, mas o povo precisava ficar atento a cada toque da trombeta e o que ele significava. Assim como o crente em Jesus Cristo precisa estar 24 horas em sintonia com o Espírito Santo, a fim de entendermos os seus propósitos e não sermos derrotados pelo inimigo. Subtópico 3.3 – Mantendo-se próximos. A proximidade e a união dos construtores trabalhando em equipe com um só objetivo foi imprescindível para que a meta fosse alcançada em tempo recorde de 52 dias. Ali não houve espaço para rivalidades e dissensões. Um só era o coração do povo e o propósito. O Salmo 133 nos diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mais do que a união, devemos buscar a unidade do povo de Deus. O apóstolo Paulo tinha uma perfeita compreensão desse mistério, conforme Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 7. Todos os cristãos são um no Espírito e é o nosso dever manter ou observar essa unidade, reconhecendo que ela existe e colocando-a em prática ao abandonar o sectarismo, a intolerância uns com os outros. João capítulo 17, versículos 20 ao 26. A Igreja do Senhor Jesus é um organismo vivo, composto por membros vivos, que são os santos que foram comprados com o sangue de Jesus, nasceram de novo e creem na Bíblia, a palavra de Deus. A igreja, como um corpo espiritual, tem uma cabeça, Jesus Cristo, e muitos membros, os cristãos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 12 e 13. O Espírito Santo é a vida e o fôlego desse corpo, o agente da regeneração de cada cristão e que agora mantém uma conexão vital entre cada um desses membros e os demais, e entre estes e Cristo. Cada membro do corpo de Cristo tem uma função específica, mas todos devem trabalhar pelo bem comum. Quando um de seus membros sofre, todos sofrem com ele. Por isso, preocupamo-nos uns com os outros e mutuamente nos socorremos. Efésios capítulo 4, versículos 1 ao 6. Para pensar, você tem preservado a unidade do corpo de Cristo no viver cristão diário? Ou tem promovido divisões e dissensões entre o povo de Deus? Você tem estado em união com os irmãos e com os líderes espirituais em prol da obra de Deus aqui na terra? Ou tem desistido de colaborar por causa das picuinhas e meninices, espalhando em vez de juntar? Deus conta com você na edificação de sua igreja aqui na terra, mas isso exige esforço, persistência e dedicação num trabalho conjunto e unido com todo o povo de Deus. Para concluir, na vida cristã, às vezes, basta manifestarmos a intenção de executar algo em prol da obra de Deus para vermos o início dos levantes contra nós. Mas não podemos desistir de realizar o que o Senhor nos incumbiu, mesmo quando os inimigos unem-se, objetivando nossa destruição. Coloquemos em prática as verdades aprendidas nesta lição e intercedamos pelos nossos opositores. A igreja no Brasil, mais do que nunca, precisa clamar pela nossa nação,
para que sejam derrotadas todas as oposições contrárias à palavra de Deus e aos projetos que o Senhor tem para a família e a nação brasileira, até que Ele venha. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe grandemente a sua aula. Aos professores da Escola Bíblica Dominical que nos assistem agora, lembramos que no blog revistaebd.com disponibilizamos subsídios em slides editáveis de cada lição aqui estudada, vídeos com os 3 hinos da harpa cristã sugeridos pela revista semanalmente e mais comentários. Continue conosco, nos ajudando nessa obra. Ore por nós, ore por este trabalho. Se você ainda não é inscrito neste canal e gostou desta pré-aula, inscreva-se neste momento, ative o sininho para receber as notificações, deixe aqui o seu like, o seu comentário e nos ajude a divulgar esta obra para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.